Ok. Meu nome é Marie, eu tenho 28 anos, eu sou da França. Por que eu veio para o Brasil? Já viu, né? Eu cheguei no Brasil para fazer meu último ano de bacharelado de antropologia na UFRJ, no Rio de Janeiro. Eu tava para ficar um ano no Brasil e fiquei 3. O que me encantou mais antes de aprender a língua? Ah, eu encontrei brasileiros antes de aprender a língua. Eu ainda estava em Lyon, então eu acho que o que me encantou mais no início foi os brasileiros mesmo. A música estava muito interessante também, a cultura. Eu cheguei para fazer antropologia, então eu acho que a cultura mesmo, as religiões afro-brasileiras eram bem interessantes para mim. Hoje, conhecendo o português, o que te encanta mais nele? Esse sotaque brasileiro, esse sotaque carioca, na verdade. E eu gosto da diversidade de som mesmo. Vocês têm fonemas bem específicos e que são bem diferentes do francês também. Eu acho a língua bem mais rica que o espanhol, por exemplo, que para mim fica muito liso de falar. Eu acho que o português usa esses sons aí bem da garganta, e esse R, esse J, que não tem no espanhol e que tem no francês, e dá uma variedade muito grande. E acho que é isso. é... Como foi o processo de aprender a língua? Eu cheguei no Rio sem saber português nenhum. Eu só sabia falar meu nome e só isso. Então eu aprendi na rua, na verdade, com o meu namorado brasileiro. E foi só aprendendo ouvindo. Então por isso meu português ficou muito de gírias e da rua. Eu percebi bem depois que minha língua estava bem. Não posso falar ruim, mas eu senti muito falta de saber falar a língua certa. Então eu só fui fazer aulas de português bem no final, depois de 2 anos e meio no Brasil, para aprender a conjugação e a língua certa. E foi complicado, porque você já sabe um pouco, você já tem um automatismo e, e aprender o que é certo e que não se fala, na verdade, é bem complicado. Uh, como, como é? Com o que você tem mais dificuldade na língua? Conjugação, R, que não é R assim, mas esse R, que é bem complicado. E eu acho que a conjugação me mata, de verdade. Vocês têm tempos que vocês não usam. Tem coisas que são usadas, mas não são usadas. E. Ai. E. Acho que é isso. Eu acho que, na verdade, o que eu tenho mais dificuldade é essa diferença entre o português que está escrito e o português que está falado na rua, porque no final é bem diferente. E as regras de acentos são um horror. Como foi a sua relação com as pessoas daqui quando você falava português? As pessoas zombavam, você já sofreu algum tipo de preconceito linguístico? Então, no início eu tinha muita vergonha de falar, porque eu fui acostumada a falar inglês muito jovem. Eu tinha costume da língua estrangeira falar muito bem, sem sotaque, sem nada. Então, quando comecei a falar português com um sotaque horrível, com erros enormes, eu tinha muita vergonha. Até ter que me virar e
consegui falar mesmo por necessidade. Mas quando eu estava com meu namorado até pouco tempo, eu continuava deixando ele falar porque eu tenho vergonha. Mas de zombar, não aconteceu muito. Maioria do tempo, o pessoal, na verdade, é bem legal. E todo mundo me fala que eu falo muito bem, apesar de não falar tão bem assim. Mas todo mundo bem legal comigo. Eu só uma vez eu vi um médico. Eu vi um médico e eu tentei explicar o que eu tinha. Eu também estava com medo. E a mulher me parou assim de falar e falou: "Ah, eu tô entendendo nada do que você está falando, então, sei lá." E eu estava me esforçando para falar português direito. Eu sabia que, apesar do sotaque, eu estava falando direito, mas a mulher não, nem tentou. Já aconteceu uma vez comigo também de alguém desligar o telefone, falando: "Não te entendo." E isso dá ainda mais vergonha, porque você pensa, tipo, eu tô falando errado e ninguém vai me entender. E dá uma solidão enorme. Mas na maioria do tempo todo mundo é bem compreensivo. A pessoa para, tenta te entender, dá parabéns a maioria do tempo, então ninguém zoou o sotaque, não. Já vivenciou alguma história engraçada em relação à língua? É, já, já tive uma conversação de umas 15 minutos, até mais, onde eu usei a palavra partejar ao invés de parir. E ninguém me corrigiu. Então eu usei essa palavra várias vezes e ninguém falou: "Ó, essa palavra não existe na verdade." Mas não, com a língua portuguesa tô sem ideia. Acho que foi só isso. E isso aí.